Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte, sempre sejam bem-vindos. E olha que coisa linda que eu vou ensinar hoje, gente, são dois vasos belíssimos e vocês não vão acreditar. Esse vasinho menor, gente, sabe o que é isso? Garrafinha de molho de tomate. E essa aqui é uma garrafa comum. E olha que vasos lindos nós vamos fazer. Maravilhosos, né? Vamos utilizar novamente argamassa. E o molde também você tem em casa e é muito barato e muito fácil de fazer. Não fica cara de loja, gente? Parece produto comprado, né, em loja de decoração e que custa, ó, bem caro, né? Eu vou ensinar também como aplicar a folha de ouro e fazer, olha que lindo esse efeito aqui com a folha de ouro. Então essa aula está imperdível, está cheia de dicas e se você está gostando, já me dá aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e também não deixa de se inscrever no canal. Então vamos aprender, gente? Até já! Bem, gente, os materiais também são super simples, né? Nós vamos reusar algumas coisas, né? E dar uma outra finalidade a materiais que seriam descartados, né? Então, olha só, eu vou usar uma garrafa. Essa garrafa eu achei bem bonita, que ela tem esse trabalho aqui, né? Vou usar essa outra garrafinha menor. E também eu vou usar o acetato, olha só, o acetato você encontra em papelaria, é bem barato, mas se você não tiver, pode usar qualquer plástico que seja rígido, inclusive plástico de garrafa PET também serve, é porque eu não tenho nenhuma aqui no momento, mas pode usar que também dá certo, tá? E eu vou continuar usando a argamassa branca, a AC3, né, multiuso, mas para esse caso, se você quiser usar aquela argamassa cinza, a AC2, pode usar que não tem problema, também serve para fazer essa técnica, tá bom? Como eu comprei muito dessa aqui, eu tô usando em todos os projetos essa argamassa branca. Mas aqui você pode usar a cinza, que é inclusive até mais fácil de encontrar, né? A argamassa AC2 cinza, tá bom? E no final da aula eu vou ensinar vocês também como aplicar a folha de ouro, mas aí são outros materiais que eu mostro daqui a pouco, tá? E antes de preparar a massa, eu gosto sempre de já deixar o molde pronto, né? Então, primeiramente, eu vou preparar essa garrafa. Então, aqui, olha, eu tampo com uma fita crepe a boca da garrafa, que é para o cimento não cair aqui dentro, tá? Vocês vão entender depois. Deixa bem tampadinho. E coloco aqui o acetato ou a garrafa PET aqui ao redor da garrafa, tá? E é importante, gente, você colocar esse acetato e apertar bem. Tá bom? Olha só, aperta bem mesmo, que é pra a massa não escapar aqui pra baixo, né? Olha só, tá vendo? Bem apertadinho. E agora eu venho com a fita crepe e prendo. Olha só, pra ficar bem firme. Tá vendo, gente? Vou prendendo aqui. É importante colocar aqui embaixo também, que é para o acetato não descer, tá? E aqui onde ficou a emenda, eu também coloco mais fita crepe. Olha só, tá vendo? Aqui tá a emenda, né? Eu coloco a fita também para o cimento não vazar. Então, coloca bem para fechar bem direitinho. E eu também vou colocar aqui ao redor fita. E pronto, gente, olha só, já tá preparado. E aqui será o local onde eu vou derramar a argamassa daqui a pouco. E eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra garrafa menor, que eu quero fazer um vasinho menor, né? Então também, olha só, vou colocar o acetato aqui ao redor e prender muito bem com a fita crepe. Pronto, gente, olha, agora que os dois já estão preparados, eu vou agora misturar a massa. Bem, gente, agora eu vou preparar a argamassa, né? Eu acho que para essas duas garrafas, mais ou menos uns 600 gramas deve dar, né?
Mas aí isso vai depender muito do tamanho da sua garrafa. Então você faz mais ou menos, né? Uma quantidade que você veja que vai caber no seu molde, tá? Coloquei uma luva aqui, fica melhor para trabalhar, né? E agora a água, vamos colocando aos poucos, tá? Olha. E essa massa, a consistência dela não pode ficar muito mole, mas também não muito seca. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo, gente? A consistência é essa que vocês estão vendo. Ela até cai da colher, mas ela demora um pouquinho para cair. E essa consistência é ideal. Como essa massa é branca, você pode pigmentar da cor que desejar, tá? Hoje eu vou pigmentar com preto, porque eu quero que ela fique da cor de concreto, que eu acho que vai combinar bastante com o meu projeto, tá? Mas se você estiver usando a massa já na cor cinza, aí não precisa pigmentar. E para pigmentar, você pode usar esses corantes líquidos aqui à base de água, que normalmente são usados para pigmentar tintas, né, de pintura em parede, ou pode usar também o pigmento em pó à base de água. Essa mesma marca que Xadrez tem os dois, tá bom? Então vou colocar algumas gotas aqui, até chegar num tom de concreto que eu quero para esse trabalho. E agora é só misturar bem. Aí lembrando, né, gente, que depois que essa massa secar, ela tende a ficar mais clara, né? Então pense nisso na hora que estiver pigmentando, que ela vai clarear bastante após a secagem. Aí se você quiser também fazer um efeito marmorizado, é possível, né? É só você pingar e misturar bem de leve aqui o pigmento na massa. Aí numa outra aula eu ensino para vocês como fazer o marmorizado, tá? Nessa aqui eu prefiro misturar e deixar uma cor única, porque como eu falei, eu quero fazer um efeito depois com folha de ouro. Pronto, gente, olha só, nossa massa já está pronta. E agora é só nós despejarmos aqui nos moldes que nós preparamos, tá? Para esse molde aqui, não há necessidade de passar desmoldante, nada. Você pode aplicar diretamente aqui a massa sobre ele. É só colocar aqui com uma colher, né? Vai dando leves batidas para ele ir até o fundo aqui do molde. Por isso que é importante a gente cobrir, né, todo a boca aqui da garrafinha, que é pro cimento não cair para dentro, né? Vai batendo assim de lado, gente, pro cimento descer e também saírem as bolhas, tá? Isso é bastante importante. E pronto, gente, olha, não tem importância, né, que cobriu aqui a parte da boca, porque depois nós vamos fazer um acabamento aí, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na garrafa maior. Derramo um pouco da argamassa, olha só, e vou batendo assim de lado, pra massa descer e saírem as bolhas. Aí você bate delicadamente, tá, gente? Aí, gente, é importante cobrir, né, como a outra até aqui em cima. Então, vou fazer mais um pouquinho de massa para completar aqui, né, o meu molde. E pronto, gente, olha, agora que eu já enchi os dois até em cima, né, eu vou agora deixar secar. E como eu sempre falo para vocês, jamais coloque para secar no sol, tá bom? Ele precisa secar na sombra, em temperatura ambiente, por pelo menos 2 dias. Se tiver época fria, tempo inverno, aí você deixa pelo menos uns 3 dias, porque ele só vai secar depois que toda a água que eu coloquei aqui na argamassa evaporar. Então tem que dar um tempo para secar, não sejam ansiosos, né? Deixe secar bem antes de retirar o molde, tá? E outra dica que eu queria dar para vocês é o seguinte. Tá vendo aqui, ó, essa tigela, né, que eu usei para misturar a argamassa? Nunca leve desse jeito para lavar, né, no tanque ou na sua pia. Porque do jeito que você tá aqui, se você colocar na água, ele vai dissolver.
Só que isso pode prejudicar muito o encanamento da sua casa. Então, antes de lavar, gente, vem com papel, um jornal, olha só. Retira bem o excesso da massa, tá? Aí quando não tiver quase nada, tiver retirado tudo, aí sim você lava, né, o seu recipiente, tá? Para não prejudicar, porque com o tempo ficar jogando direto essa argamassa no encanamento pode prejudicar, tá? Eu sei que isso é uma dica que todo mundo muitas vezes faz, né? Mas é sempre bom a gente lembrar para que ninguém tenha problema aí com o encanamento, tá bom? Então retira aqui com papel, ó. E depois disso, né, que retirou bem, que ficou quase nada aqui, aí sim você pode lavar, tá bom? Bem, eu deixei secando durante 2 dias e como está fazendo muito calor, já está bem seco, tá? Gente, eu acabei não gravando, não sei o que aconteceu, mas eu já retirei aqui, né, a parte de cima, ó. Não gravou, mas é bem fácil. Aqui você vem com uma faca e vai fazendo movimentos circulares até retirar e achar aqui a boca da garrafa, tá? Eu fiz aqui a mesma coisa nos dois e depois você arremata passando uma lixa, tá bom, gente? Mas infelizmente não gravou, mas é fácil de fazer. E agora, para retirar, é só nós tirarmos aqui as fitas, né? Para desmoldar a nossa peça, olha. Aqui é só puxar o acetato, né? Que sai bem direitinho. E olha só, gente, como ficou lindo. Dá uma olhada nesse brilho, gente. Olha que maravilhoso que ficou, né? Sem nenhuma bolha, ó. Ficou fantástico o resultado, né? Quando a gente prepara direitinho a massa, o resultado é incrível. Inclusive, por causa desse brilho aqui, você não precisa nem dar acabamento com cera ou com verniz. Se você quiser, tudo bem, mas ela tá super brilhante, super bonita, né? Muito legal. E aqui em cima, gente, tá vendo? Ficaram algumas rebarbas, né? E para retirar é muito fácil. Você pega um estilete ou uma faca e passa aqui em cima, ó. Sai com bastante facilidade. Aí você deixa bem nivelado, né? E aqui em cima você usa uma lixa bem fina. Eu tô usando uma lixa 200 e passa, né? Não usa uma lixa muito grossa, só para dar um acabamento um pouco mais fino. Aí, gente, não passem a lixa aqui do lado, porque senão vocês vão perder esse brilho maravilhoso, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Também vou retirar as fitas. E agora também retiro o acetato, olha. E olha só, gente, que lindo também o brilho que ficou, né? Muito lisinho, muito lindo. Adorei também o resultado. E retiramos alguma rebarba que ficou aqui. E passo a lixa. E aqui tá vendo, gente? Olha, ficou um pouquinho esses dentes aqui, né? Não tá bem retinho. Se isso te incomodar, você passa também, olha, o estilete, tá vendo? Bem levinho a pontinha aqui, ou pode ser a pontinha de uma faca. Aí você vai acertando, né? Até ficar bem reto, ó. É muito fácil, sai com facilidade. Só não passem a lixa, né? Que é para não pegar aqui e estragar esse brilho maravilhoso que ficou, né? Aí limpa aqui com pano, olha. Tá vendo? Ficou super lindo. Vou passar mais um pouquinho aqui. Olha só que lindo, né? Ficou bem certinho. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. E agora, a próxima etapa, gente, eu quero ensinar vocês a dar um acabamento aqui com folha de ouro. Porque eu acho que esse tipo de vaso, assim, com esse acabamento, fica muito lindo. Mas se você não quiser dar o acabamento com a folha de ouro, aí já está pronto o vaso, tá? Se quiser deixar só esse acabamento estilo concreto aqui, aí já está pronto. Mas eu quero ensinar a folha de ouro, que eu acho que fica também muito bonito. Bem, e o processo de aplicação da folha de ouro é igual ao que eu já mostrei para vocês em outros materiais, em outras aulas, tá? Nós utilizaremos o verniz mordente
e as folhas de ouro. E a característica do verniz mordente é a seguinte: na hora que nós passamos, ele é bem líquido. Só que quando ele seca, ele fica adesivo. Aí a folha de ouro ela cola facilmente. E uma coisa muito importante, lembrem-se disso: quando vocês aplicarem aqui na argamassa, como ela está muito lisa, você tem que colocar bem pouco verniz no pincel, porque se ele começar a escorrer, aí onde escorrer o verniz, a folha vai colar. Então tenham paciência, coloque bem pouquinho mesmo verniz no pincel e vá aplicando aos poucos, né? E fazendo o desenho que você desejar. Porque, como eu falei, onde tem o verniz é onde a folha vai colar, tá? Então, eu vou pegar um pincel aqui macio, olha. E vou fazer primeiro nesse pequeno aqui. Aí, eu vou fazer um desenho bem aleatório, tá, gente? Não vou aplicar em tudo, né? É só para fazer alguns detalhes. Olha, retiro bem e vou dando leves batidas aqui com verniz, olha, fazendo um desenho que eu quero com a folha de ouro. Olha, eu quero que ela venha até aqui em cima. Estão vendo que eu tô pondo bem pouquinho, porque ela não pode escorrer, porque fica muito feio se escorrer. Pronto, olha, acho que aqui já ficou bonito, né? E agora eu vou colocar mais um pedacinho do lado de cá. Agora eu vou colocar um pedacinho aqui em cima, olha. Venho aqui e aplico bem pouco verniz. E agora eu vou colocar mais um pedacinho aqui embaixo. Acho que já será o suficiente. Olha, só um pedacinho aqui. Pronto, gente, olha. Apliquei em vários locais aqui da minha peça, tá? E agora eu vou esperar secar, porque na hora que esse verniz secar, ele vai atingir o ponto que nós chamamos ponto de mordência, que é quando ele fica adesivo. E vou fazer o mesmo desenho aqui, né, no outro vaso. Bem, agora vamos à colagem da folha de ouro. E quando você colocar o dedo aqui sobre o verniz e perceber que ele já está colando, significa que ele está no ponto ideal para você aplicar a folha de ouro. E a folha de ouro, gente, são essas folhas aqui douradas, olha. Elas têm esse nome, mas são bem baratas para você comprar. E você encontra em lojas que vendem produtos para artesanato. É super fácil de encontrar, tá? E eu recomendo, quando você for trabalhar com a folha de ouro, passa talco nas mãos, fica mais fácil para você manipular. Aí eu vou começar aplicando aqui nesse pedaço, ó. Eu vou cortar um pedaço dela e vou passar, vou medir mais ou menos aqui. Olha só, eu venho com ela aqui, viro e coloco sobre o local onde eu quero que ela grude. Olha só, muito fácil, né? Dou leves batidas. E agora eu uso um pincel desses bem macio, tipo pincel de maquiagem, que é o ideal para nós aplicarmos a folha de ouro. Aí você vem com o pincel macio e vai dando leves batidas, né? Para ela aderir bem aqui onde está o verniz, olha. E depois vai fazendo movimentos circulares. E esses pedaços, gente, que sobra, vocês não joguem fora, porque dá para usar em outros trabalhos, dá para colocar na resina epóxi e fazer trabalhos belíssimos. Olha, eu vou retirar aqui esses pedaços maiores e aqui eu vou fazendo um movimento circular e retirando o excesso. E tá vendo, gente? Olha, ela formou aqui o desenho certinho que eu havia feito com o verniz. Olha só que lindo, né? E olha que efeito maravilhoso que ficou no nosso vaso. Agora eu vou passar aqui nesse pedacinho aqui ao lado. Vou até aproveitar, olha só, esses pedaços que eu tirei dali, não tem problema. Olha, você pode colocar aqui sobre ela
e fazer emendas, fica imperceptível. E agora dou leves batidas para ela aderir bem. Faço a mesma coisa, faço movimentos circulares e vou retirando aqui o excesso da folha de ouro. Olha que lindo também que ficou, né? E assim, né, eu vou colando em toda a minha peça. Gente, fala se não tá cara de loja, né? Esse nosso vaso. Se você for comprar um vaso desse numa loja de decoração, é muito caro, né? E você pode fazer na sua casa e principalmente, né, gente, oferecer para vender e ganhar um dinheirinho extra aí, né? Olha só que lindo. Olha só, gente, que maravilhoso que ficou, né? Eu adoro esse efeito com a folha de ouro. E agora eu vou limpar bem, né? Porque como eu falei pra vocês, olha, onde não tem o verniz, a folha ela não cola, né? Então vou passar um paninho aqui, vou limpar bem ao redor e vou continuar fazendo o mesmo trabalho aqui no outro vaso menor. Tá vendo? Ó, esse aqui eu fiz só com um pedacinho que sobrou, ó. E olha como ficou lindo. Não dá nem pra ver que tem emenda, né? De pedaço de folha. Olha que lindo também que ficaram os efeitos aqui nesse vaso menor, né? Então agora eu vou pegar um paninho aqui, olha só. Vou retirar todo o excesso, limpar bem direitinho. Guardar esse resto aqui, porque eu vou usar na resina epóxi. E já já eu volto para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Gente, olha só a riqueza desse trabalho, né? Essa aqui era uma garrafinha de molho de tomate. Olha como ficou lindo. Parece mesmo um produto que a gente compra, né, nessas lojas aí de decoração e paga, ó, muito caro, né? Aqui a folha de ouro que sobrou, olha só, eu sempre guardo e uso nos meus trabalhos de resina epóxi. Guardem também. E agora, gente, para dar o acabamento, é bastante importante você passar uma camadinha aqui, ou de um verniz, ou de uma laca, né? Existem vernizes apropriados para aplicar em folha de ouro, que você encontra principalmente em lojas que vendem produtos para restauração. Mas existe um outro produto que é mais barato e que também fornece um resultado muito bom, que olha só, é a goma laca incolor, tá? Você pode aplicar a goma laca incolor, que ela vai proteger aqui toda a folha de ouro e não vai deixar oxidar, não vai deixar sair, né? Porventura você faça para vender e a pessoa vá lavar, então ela vai ajudar na proteção. Então a goma laca incolor ela funciona muito bem, né? E vai proteger aqui a nossa folha de ouro. E para passar, gente, é bem fácil, né? Você pega um pincel de cerdas macias e passa aqui somente sobre onde você aplicou a folha de ouro. E assim ela ficará bem protegida e livre, né, de problema de oxidação. Olha. Não carrega muito o pincel. Vem aqui sobre a folha e aplica a goma laca. Como ela é à base de álcool, ela seca super rápido, olha. E vai ajudar a conservar por muito tempo esse brilho maravilhoso aqui da folha de ouro. Tá vendo, gente, como é fácil? Olha, já pintei, tá? Então, vou fazer isso em todo o local onde eu apliquei a folha de ouro e já já eu mostro para vocês o resultado final, que ficou maravilhoso, tá bom? Até já! Gente, eu fiquei apaixonada por esses vasos, olha, eu sabia que ia ficar bonito, mas não botava fé que fosse ficar tão lindo. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha aqui o menorzinho, ficou lindo também, a folha de ouro já secou o verniz, olha que lindo!
um vidrinho, né, gente, de massa de tomate. Olha como ficou maravilhoso e muito barato. Isso aqui é um produto ótimo para vocês fazerem, venderem. Olha a aplicação de folha de ouro, como ficou linda. Inclusive, gente, essa aplicação de folha de ouro vocês podem fazer também naquelas velas de concreto que eu ensinei. Também fica maravilhoso o resultado. Aproveitem as técnicas de todas as aulas e vão aplicando também nos outros trabalhos. Assim vocês vão diversificando e fazendo trabalhos incríveis. Aí não deixem de visitar, né, a playlist de trabalhos com argamassa, que aí vocês encontrarão essas belezas aqui. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E se você gostou, me dá aquele like, me diz nos comentários de onde vocês são, que eu estou adorando saber que meu trabalho chega tão longe. Então me diga de que cidade, de país que você está me assistindo, que eu vou ficar muito feliz em saber. Tá bom, gente? Tenham todos uma ótima e criativa semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau!